Hello, pessoal! Chegamos no dia 34 e a lição de hoje ela diz o seguinte: eu podia ver paz ao invés disso. Disso o quê? Né? Guerra? Guerra onde? Você responde? Talvez você pode dizer guerra no mundo? Guerra aonde? Eu vou te responder. Na tua mente? Vamos começar da gente? Já que existem três tipos de assunto. O meu assunto, o seu assunto e o assunto de Deus. Então vamos falar do nosso? Porque já que a gente não pode mudar o assunto de Deus, porque eu não sou Deus nem você. O assunto do outro, eu não sou o outro. Então vamos falar do meu. Vamos falar do seu. Certo? Então, como que anda a sua mente? Será que ela está assim, tipo um mercado central? Um ponto de ônibus? Um monte de gente falando, um monte de vozes. Tchau, 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 tchau. Você não entende mais nada? Você queria ver paz lá? Para começar a ver paz lá, tem que começar a tirar, né? Tem que começar a tirar o lixo. E para isso, eu espero que você tenha feito o exercício que eu sugeri na lição anterior. Eu espero que você tenha separado, né, as crenças limitantes, tenha feito lá uma filtragem, né, e eu faço sempre isso com os meus clientes e a gente acha bastante, desde, vamos dizer, sei lá, desde... são tantas assim, até absurdas, que dá até vergonha de falar. Mas você deve saber as suas. Que até a gente fica até sem graça. Assim, é ruim falar porque até às vezes traz para a mente da gente de volta, né? Então deixa fora. As crenças limitantes, na verdade, elas não só norteiam os nossos comportamentos, sentimentos, mas elas tomam tanta energia mental que elas deixam a nossa parte de força, de vontade completamente cansado e exaurido, que chega uma hora que você não tem mais como decidir as coisas, de tão cansado que você está. Porque você está o tempo todo numa guerra, se julgando, se culpando, analisando se você agiu certo, se você agiu errado, se você falou do jeito que você tinha que falar, será que a pessoa ficou chateada? Será que você tinha que ter agido direito? Será que você se expressou bem? Será que a pessoa entendeu bem? Será que se o fato que você não foi naquela festa que você não queria ter ido deixou alguém ofendido? E assim vai. Então, é bem importante a gente entender que essas crenças, elas são, assim, algo que criam e geram essa guerra interna que muitas vezes deixam você parado na sua vida. E às vezes você fala assim, meu Deus, eu não sei por que eu não consigo terminar. Eu começo os projetos e não termino. Eu começo um livro e não termino. Eu começo uma dieta e não termino. Eu coloco um propósito e não vou a lugar nenhum. Nossa, mas também o tempo que você gasta só para sobreviver o seu dia a dia e a energia que você gasta só para você sobreviver as suas escolhas e os seus julgamentos diários com relação a você mesmo, fora aqueles que muitas vezes a gente está fazendo aí com relação a bobeiras que a gente nem sabe, dizer se o presidente está fazendo certo ou errado, a confederação da Olimpíada, que diferença vai fazer o que a gente acha? Alguém está ouvindo? Deixa para usar a sua decisão, a sua opinião com coisas que realmente fazem diferença. Fica a dica, tá? Mas olha bem, pensando nisso,
existe um movimento muito grande no mundo, porque a cada dia, exatamente por causa de toda esse cansaço mental que tudo isso dá, e nós sabemos que diante desse cansaço mental, diante dessa exaustão e até mesmo dessa autopunição que vem dessas crenças, porque como essas crenças, como nós estamos falando, como essas crenças, elas norteiam os nossos pensamentos, norteiam os nossos sentimentos, norteiam os nossos comportamentos, muitas vezes, né, elas levam à autopunição e como nós já falamos, de abusos, relacionamentos abusivos, drogas, vícios, mas elas levam também à autossabotagem, né? E elas levam também a ansiedades generalizadas terríveis, depressões, né? Que levam assim a depressões profundas, até mesmo como autopunição mesmo, de se cortar, de anorexias, a bulimia e assim vai, além, né, de atentados suicidas e tudo isso que também são bem causados, né, por essa pressão que existe dentro de nós, né? Quantas pessoas muitas vezes vivem debaixo de tudo aí, né? Porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, porque mamãe sonhou com isso para mim, papai sonhou com isso para mim, que se eu não for, meu Deus, né? E de repente aquilo você está criando, está vivendo assim num, num inferno mental, porque você tem que ser aquilo que o papai sonhou, a mamãe sonhou, era a vovó, e que não tem nada a ver com você, e de repente aquilo te leva a um estado onde é melhor morrer do que ser você. E na minha profissão, né, no meu trabalho, muitas vezes eu tenho que lidar com isso, tenho que lidar com pessoas que chegaram à conclusão que é melhor morrer do que viver para ser quem são. Isso é muito triste, né? Muito, muito, muito triste. E muitas vezes eu pergunto para elas, né? Por que você prefere morrer? Né? Por que você prefere dar esse passo? E a maioria das vezes o que eu escuto é: eu não aguento mais. Né? Eu não aguento mais viver essa vida de mentira. Eu não aguento mais viver essa vida de engano. Eu não aguento mais viver essa novela. E a minha pergunta sempre é: não vale a pena ser você? Não vale a pena te dar a você a chance de viver aquilo, né, que todas as sementinhas que Deus colocou dentro de você? Não vale a pena viver para ser aquilo que Deus planejou para você ser? E a maioria das vezes a pessoa diz: não tenho coragem, não tenho mais força para isso, né? E inclusive eu fiquei bem apavorada com relação a isso, porque eu fiz um curso aqui para ser capelã da polícia aqui dos Estados Unidos, porque eles estavam precisando muito de capelãs que fossem mulheres, né, que fossem mulheres que tinham formação em psicologia e também que fossem mulheres com credenciais, que tivessem sido ordenadas na área espiritual, ministerial, porque existiam muitas, né, muitas policiais mulheres, né, sargento e dentro, né, de tudo ali, que estavam também passando por diversos problemas na profissão delas, né, nessa área, porque a cada dia aumentava mais e mais o índice de policiais, homens e mulheres, que estavam sofrendo por esse mal, né, do suicídio. E o índice de aumento de policiais que estavam morrendo por suicídio está cada dia mais aumentando. Então, fiz o curso, né, e fiquei dentro do departamento de polícia aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei lá por alguns dias e depois acompanhei, né, alguns policiais e ficamos juntos e o nosso chief, que é a pessoa responsável, né, o que fica responsável por tudo isso, ele sempre a gente entra em contato e aquela coisa toda. E é interessante como que quantos deles, mas quantos mesmos, e a gente ouvia às vezes
os testemunhos, quantas vezes eles vinham e conversavam com a gente, sentava ali, contava, né? Quantos deles chegavam muitas vezes e falavam assim para o superior deles, né? Às vezes o responsável por aquele departamento falava: pelo amor de Deus, eu preciso de licença, eu preciso de férias, seja o que for, aqui tá minha arma, por favor, pega minha arma hoje, porque se eu não te entregar minha arma, eu não termino, né, o meu dia vivo. Porque o problema do policial é que ele tem a arma na cintura, né? Então para ele é muito fácil. E ele sabe como atirar. É só ele pegar e atirar. Então, assim, a gente vê como que realmente essa situação de crenças, gente, é muito séria, porque nós somos os nossos maiores carrascos, né? Nós somos aqueles que criamos aqui dentro um tribunal tão sério, tão severo, tão, como é que a gente pode dizer assim, tão rígido, que é capaz realmente de te botar debaixo de uma punição de morte, né? E não é à toa que a gente vê pessoas que simplesmente param de comer e chegam a pontos de hospitalização terríveis, né? E outros, né, que se cortam, outros se queimam e assim vai. Aquelas que entram em é, é, relacionamentos de amorosos, afetivos, né, e que apanham porque buscam aquele tipo de agressão por acharem que merecem, né, que merecem aquele tipo de agressão, por acharem que não são merecedoras de amor, mas são merecedoras de agressão, de serem agredidos. E assim vai. Então realmente é muito triste, é lamentável como que a cada dia nós estamos vendo que é, é, essas crenças têm sido alimentadas mais e mais, né? E nós a cada dia temos mais ainda como nos punir por, ah, por balizarmos, né? E nortearmos toda a nossa vida baseada nelas, né? E nós muitas vezes não nos punimos dessas formas, mas nos punimos por comprar demais e acabar com todo o dinheiro que nós trabalhamos, duramente, por comer demais e acabar completamente com a nossa saúde, muitas vezes por trabalhar excessivamente e assim acabar com a saúde, acabar com a família, não passar tempo, não ver ninguém, não, né? E assim vai, são tantas maneiras que nós hoje temos, né, de nos punir, de fazer, de nos sabotar, de terminar e não viver, não usufruir a vida que nós temos e que Deus nos deu para viver. E também, né, é exatamente por isso que nós batemos nessa tecla de que é tão importante. Você já deve ter ouvido tantas pessoas, às vezes nós vamos falar sobre isso e falar: mas esse pessoal só fala sobre esse negócio de crença, porque isso é muito importante. Talvez você não tenha ideia das consequências disso, por isso é tão falado, né? Se não tivesse tanta importância, não seria tão repetido. Mas eu não sei se você também tem ciência, né, de que é por isso que existe um movimento tão grande ao redor do mundo hoje, né, a respeito de como é importante as pessoas saírem desse estado de dormência, né, de esse estado de que eu não percebo que essas coisas estão acontecendo e acordem para esta realidade. Por isso, hoje, tanto se fala, né, nesse movimento que mundialmente tem impactado a vida de pessoas all over the globe, né, e que realmente aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa que em qualquer lugar que você vá, você não precisa de ir só numa biblioteca, você não precisa de ir em um lugar de autoajuda, você não precisa de estar se você vai num Walmart, se você vai num supermercado, se você vai em qualquer lugar que você vai achar um livro, um DVD, um filme, um CD, qualquer lugar que fale sobre awakening, ou seja,
despertar. Qualquer lugar que você vá. E o que é isso? Por quê? O que é? O que é esse despertar? O que é esse acordar? O que é esse awakening? Tão falado, né? Tão procurado, tão dito, tão divulgado, né? E existem pessoas que dizem, isso é coisa de uma seita. Não, na verdade, isso é um despertar que tem trazido para as pessoas. Despertar de quê? Um despertar do seguinte, o despertar imagina assim, eu vou te falar mais ou menos para você entender. Imagina que você vai numa festa, tá? Você vai numa festa e você chega lá e tem mais ou menos umas 200 pessoas. E dessas 200 pessoas, todas estão bêbadas, tá? E você é a única pessoa que está sóbria. Só que essas 200 pessoas, elas estão bêbadas de um tipo de bebida diferente. Elas estão bêbadas e estão drogadas, tá? E você é o único sóbrio. E a bebida é o seguinte, elas estão bêbadas das dores emocionais, né? Então elas sentiram tantas dores emocionais, tantas dores emocionais, que elas já estão completamente adormecidas naquelas dores emocionais. Elas estão até adormecidas naquelas dores emocionais. Elas estão embriagadas nas suas mágoas, nas suas amarguras, nos seus ressentimentos. Elas estão drogadas e alucinadas nas suas ilusões de poder, de ganância, egóticas, de dinheiro, de fama. Elas não têm nada, mas elas olham lá para Hollywood, elas seguem, né, as revistas, elas seguem as pessoas de fama, os tapetes vermelhos, elas se sentem assim, uau! Elas estão alucinadas, em êxtase, porque elas estão vivendo uma vida que não é delas, sabe? Elas olham os Kardashians, então elas estão lá pensando nos iates, nos carros, e elas se sentem lá, então elas estão drogadas naquela vida ilusória, naquela vida que não é real. E você olha para aquelas pessoas bêbadas nas suas dores, nas suas mágoas, afogadas ali, e você olha para elas, outras extasiadas e alucinadas no poder, na fama, numa vida que não é delas, olhando para aquilo tudo como se fosse real, sendo que nada daquilo é delas, elas olham como se elas fossem uma daquelas pessoas e não é elas. E você olha para aquelas pessoas todas, sabe o que acontece? Você tem amor por elas, você tem compaixão, você não julga nenhuma delas. Sabe por quê? Você esteve lá já. Você já viveu assim. Você já viveu nesse caminho de medo. Você já viveu nesse caminho de ego. Você já ficou alucinada também. Você também já achou que a vida era feita, né, de sonhos mirabolosos, de mídia, de coisas fantasiosas, de poder, dinheiro. Você já se afogou nas suas mágoas, nas suas tristezas,
as suas amarguras, você já passou por isso. Você não julga, você não levanta o seu dedo para julgar, para dizer. Você olha e você simplesmente vê uma pessoa desesperada por amor. Você vê uma pessoa desesperada, longe, 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 longe dela mesma e de Deus, que é a essência dela. E você não julga, você sabe que as palavras nessas horas só machucam. E você sabe que a única voz que é ouvida nesses momentos é essa voz aqui, ó. É a voz do coração que fala na alma. E que a alma recebe essa voz. Então você ama, você tem compaixão. E você olha para elas com tanto amor, com tanto amor, com tanta compaixão que ela se sente amada. E ela se sente amada e aí ela começa a abrir os olhos. E quando ela começa a abrir os olhos, ela olha para você e parece que ela começa a ficar um pouco mais sóbrio. E ela olha para você e fala, tipo assim, meu Deus, por que você me ama? Por que você me ama? E de repente você olha para ela e fala assim, eu queria que você se visse com os meus olhos. E ela começa a se ver com seus olhos. E aí agora são 2 sóbrios que podem ver várias pessoas com os olhos de amor. Se você hoje decidir lutar para que você seja você, para que a sua essência de amor prevaleça, não importa. Não importa se você diga para alguém eu te amo. E essa pessoa fala para você assim, mas eu não te amo. Não importa. O teu amor falou na alma dessa pessoa. E essa alma recebeu esse amor. O amor, ele transcende. O amor, ele é dom de Deus. Ele é nossa essência. Não levanta o dedo para ninguém. A gente já esteve lá. E se bobear, se a gente não cuidar, a gente volta para lá. É muito fácil voltar para lá. Essa é a nossa luta diária. Diariamente, porque por tantos e tantos anos nós ficamos adormecidos, como aquele peixe que está nadando e acha que não existe água. Como aquela pessoa que não quer parar o carro para botar gasolina porque fala que está muito ocupado dirigindo. Assim são as pessoas que estão adormecidas. Às vezes eu falo com o meu cliente assim, olha, você tem que ouvir, né, afirmações todos os dias, porque as afirmações elas são como sementes. E você acreditou na mesma coisa por às vezes 30 anos.
E isso que você acreditou formou várias conexões neurais, e essas conexões elas fizeram caminhos, né, que são como um GPS, que esses caminhos, né, você pensou aquilo vai, então você agora tem que fazer novos caminhos, e essas afirmações são novos caminhos, mas elas são caminhos fininhos, você começou a ouvir agora, então você tem que ouvir várias vezes para que esses caminhos se tornem caminhos mais coesos, maiores, para que eles se tornem, né, um GPS mais firme. E não somente isso, mas as afirmações elas têm que consolidar, criar raízes, mas elas têm que gerar um sentimento para que você realmente acredite que são verdades. Então não adianta falar eu sou amada se eu não me sinto amada. Então eu tenho que falar eu sou amada o suficiente até que o sentimento venha brotar. E quantas vezes eles falam, mas o meu dia é tão corrido, muitas vezes eu não tenho tempo. E eu falo com eles, é a mesma coisa de falar que eu não tenho tempo de botar gasolina porque eu estou correndo demais dirigindo. Eu estou ocupado demais dirigindo. Uma hora a gasolina acaba de qualquer forma. Então, eu gostaria de terminar este vídeo te fazendo pensar em algumas coisas. Primeiro, você tem sempre a opção. Você tem sempre a escolha de acordar agora ou esperar o dia em que você não aguentar mais ficar dormindo. Porque uma hora esse dia chega. É como uma cigarra. A gente vai cantando na vida, né? Cantando, 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 até uma hora que a gente grita, grita, grita tão alto que estoura. Você tem a chance de pedir ajuda enquanto você ainda canta e ainda está vivo. Ou você pode esperar estourar até que faz o puff da cigarra. E aí você tem que pedir ajuda de qualquer forma. Então você pode, agora que você ainda está podendo escolher, falar eu vou fazer por escolha, ou você pode esperar até que você esteja realmente naquele ponto onde você fala, nossa, eu preciso, meu carro acabou a gasolina, agora eu vou ter que arrumar alguém para vir trazer um potinho, né, lá, sei lá, que tem esses negocinhos vermelho e levar, botar, não sei o que para poder. Ou eu posso simplesmente parar no posto e encher meu tanque. A escolha sempre é sua. Depois, se você já está acordado ou está acordando, o sábio é aquele que entende e aceita a realidade assim como é. Ele parou de brigar com a realidade, ele se aceita assim como ele é. E ele sabe então que ele tem que honrar os seus sentimentos, honrar os seus pensamentos, mas ser 100% responsáveis por eles. Sabendo que é sua responsabilidade pensar aquilo que ele quer viver, sentir, agir, sabendo que aqui é aonde está a ação e do lado de fora está a reação. E o sábio, ele tem a responsabilidade de tudo isso. E ele sabe. Então ele não é nem um pouco passivo a nada disso. Ele também é sábio porque ele não julga ninguém. Mas ele ama todos. Porque ele entende que a distância entre eu e Deus é a distância entre eu e você. E que Deus é conhecido. Jesus é conhecido à medida que eu te amo, a maneira com que Ele te amaria. À medida que eu faço o amor dele disponível a você.
através de mim. Por isso, nunca esqueça que se hoje você está acordado, um dia você também esteve num pesadelo terrível e que pela misericórdia dele você acordou. Que você ame, não esperando que alguém te ame de volta, mas que você ame de forma a fazer esse amor que você tem no seu coração, que Deus te deu, que você tem por você, transborde de forma que aquela pessoa que ainda não tem capacidade nem de receber o amor da sua essência, que é o amor divino e nem o amor próprio, ela possa ter força para conseguir entender esse amor. E que você seja, então, né, esse agente de amor e que a gente consiga, como uma equipe, como um grupo, aí levar esse amor para todas aquelas pessoas que hoje, né, estão como esses drogados, esses bêbados, nesses lugares onde muitas vezes nós estamos tão próximos e que estamos sóbrios diante de tantas pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente possa fazer parte desse grupo de pessoas que estão dispostos a fazer esse amor transbordar. Até a próxima lição e compartilhe essa mensagem, compartilhe esse amor, acorde, se permita a ser alguém que esteja desperto no mundo de pessoas que estão vivendo um pesadelo. Deus te abençoe.